Rebaixaram a Vale e a CSN Mineração. A Vale foi rebaixada por duas corretoras de uma só vez. Vamos ver aqui os comentários que as corretoras fazem. Eu já antecipo que eu não fico muito preocupado com relação a isso, mas vamos sim olhar os pontos que elas levantam. Bom, então vamos à matéria, onde a XP rebaixa a Vale e a Safra rebaixa, além da Vale, a CSN Mineração e a CSNA. Bom, começando aqui com os comentários da Safra, eles dizem que após um profundo mergulho da perspectiva do mercado de minério de ferro, ficamos ainda mais negativos com as perspectivas de curto e médio prazo. Portanto, reduzimos nossas estimativas para Vale, CSN e CSN Mineração. E a Safra rebaixa então para neutro a Vale, R$ 68,00 de preço justo, enquanto CSN Mineração, eles mantêm o neutro, mas reduzem o preço-alvo para R$ 5,50. A CSNA, eles rebaixam para venda. O banco cita as incertezas em relação ao crescimento da China, as dúvidas em relação aos estímulos do pacote chinês, né, que podem derrubar o preço do minério de ferro para $90 a tonelada em 2025. Caindo dos 105 atuais para 100 a tonelada ainda em 2024, para depois ter uma subida no primeiro trimestre de 2025 e volta a cair, e já no terceiro trimestre de 2025 chega ali a 90, né? Então é como se nós fôssemos ter uma leve queda agora, uma alta no primeiro T, questão de sazonalidade ali, para depois ir caindo gradativamente até chegar ali ao preço de 90 toneladas já no terceiro trimestre e encerrar o ano a esse preço. E vendo agora os comentários da XP, na verdade eu até me enganei, porque a XP está mais pessimista ainda do que a Safra em relação à Vale, que eles colocam neutro também, porém o preço-alvo mais baixo, de R$ 66,00 para 2025, enquanto as ADRs eles colocam em $11. Vamos dar uma olhada. Então olha só, a Vale valendo 59 e pouquinho até chegar a R$ 66,00, aproximadamente 11,7% de potencial de alta segundo a XP. E entendendo um pouco mais do porquê tanto pessimismo, a XP acredita em pressão no minério de ferro, que hoje está cotado a cerca de $105 a tonelada, com perspectivas de ir a $90 como preço mais justo em 2025. Então eles estão de acordo aqui com a Safra que o risco, vamos assim dizer, né, para Vale e consequentemente para CSN Mineração, seria então aqui o preço do minério de ferro caindo para $90, né? Enquanto a Safra é mais específica, dizendo que vai subir um pouquinho antes de cair ali para $90 a tonelada. E por que a XP diz isso? Eles destacam que o cenário micro internamente aqui na Vale é positivo. Teve a definição do CEO da Vale, teve a definição também do CFO, teve a definição do CEO para Base Metals, né, que é ali o cobre e o níquel, né, e teve também o acordo de Mariana, além do operacional da empresa ter vindo bom, e o guidance teve produção aqui elevado. Só que exatamente o que causa problema é a expectativa baixa com o minério de ferro, expectativa fraca, né? E a XP destaca as preocupações do minério de ferro em relação ao curto, médio e longo prazo. No curto prazo ali, estão mais na questão das finalizações das obras, a redução dos estoques das siderúrgicas e toda essa situação da China ali, né? Enquanto no longo prazo as preocupações continuam com a população chinesa em declínio, a mudança econômica em direção a uma economia baseada no consumo e as novas capacidades entrando em operação, como o projeto Simandou, que inclusive vai trazer também minério de qualidade ali, né? Então aqui o problema que eles estão pintando é que a demanda está com a China ali trazendo um certo risco, enquanto a oferta vai ter novas capacidades, como o projeto Simandou. Então, oferta versus demanda causa pressão nos preços. Então, já vamos dar uma olhada aqui em relação ao que a XP comentou, né? Mas continuando aqui a análise deles, eles rebaixam então a Vale diante desse cenário macro. Rebaixaram para neutro, mesmo com o EV/EBITDA da empresa 24% descontado em relação aos seus concorrentes e 29% em relação ao minério de ferro. Só que o cenário macro acaba pesando, né, implicando um EV/EBITDA de 4,4x. Nós também já vamos olhar no investidor 10 ali, tá? O que leva a uma limitação de upside para a XP, ali como nós vimos, R$ 66,00. Então vamos começar olhando esse EV/EBITDA que a XP coloca em 4,4 como justo para a Vale em 2025. Vamos ver como é que ela está agora.
um EV/EBITDA de 3,69, quanto menor, melhor, tá? É tipo o PL, vamos assim resumir, tá? Então, a empresa nesses últimos anos aqui, ó, tem um EV/EBITDA de 4,54 a média, só que tem uns outliers, né, como 2019, 2015, 2021, né? Tirando esses 3 outliers, a média ficaria em 5,24, ou seja, a Vale a 3,69 tá bem abaixo ali da média de 5,29 do EV/EBITDA dela, tirando esses outliers aqui, tá? Pelo PVP a gente pode ver que realmente ela teve momentos de muito caos aqui, né, baratíssima por conta não só do minério de ferro, como por conta das tragédias que ela enfrentou ali, ao qual eu acredito que a empresa não vai passar mais por tragédias como essa. Mas queda no minério de ferro pode acontecer eventualmente, e aí ao longo do tempo vai se reajustando os preços, porque precisa de um equilíbrio oferta versus demanda. Quem tiver menos eficiência vai ter mais dificuldade. Pelo menos esse ponto a Vale é bastante eficiente aqui em seus custos, né? Tem um custo diferenciado. De qualquer forma, a gente vê o PVP da empresa que veio subindo ali após as melhorias que a empresa foi implementando. O minério de ferro também deu uma melhorada ali no caos que ele estava, né? E aí a gente vê no momento esta nova queda ficando a 1,29 abaixo aqui dessa média dos últimos anos aqui, que aliás é até difícil a gente pontuar uma média correta, porque período de caos, período de euforia, né? Então, ainda assim, eu acho que é um PVP barato de 1,29. E quando a gente fala de dividend yield também, teve vários momentos de outliers, né? Por questão do minério de ferro ter caído demais, também por questão das tragédias. Depois a empresa se recuperou e ela vem mantendo aqui a casa de 8% aproximadamente de dividend yield. Se ela cair para 6,5%, seria aqui, vamos dizer, abaixo do normal da quando ela está rodando redondinha. E repetindo que eu acredito que esse período aqui não volta mais. Por quê? Porque eu não acredito em novas tragédias na Vale. Ela tem se esforçado bastante para terminar todas aquelas barragens a montante, que vão desde ali da época que ela era estatal, barragens que são mais arriscadas, né? Enfim. E como podemos ver, a Vale começou o ano com o custo C1 alto, né? O guidance dela é de 21,50 a 23 para esse ano, ela deve ficar aqui próximo dos fundos. Se a gente ver no último trimestre, ela conseguiu descer aqui o preço C1 para 20,60, 7% abaixo da expectativa da XP, por exemplo, e 17% caindo aqui em comparação com o trimestral, tá? E olha só, no mês de setembro, por exemplo, ela conseguiu fechar o preço aqui, ó, de 18,2 a tonelada. Então ela está com uma tendência de diminuir os preços aqui do custo caixa, que é especialmente importante em momentos de concorrência muito forte. Bom, então nós podemos ver que caso realmente aconteça um cenário mais adverso, a Vale está se preparando para enfrentar isso com custo caixa melhor, né? Só que se esse minério de ferro ele cair de $105 no momento para os $90, significaria uma queda de cerca de 15%, que certamente poderia levar a um certo impacto ali na Vale, né? Só que a narrativa do minério de ferro está muito focada na China, e não é somente a China, né? Inclusive, o CEO da bolsa canadense, que é a número 1 em abrigar empresas mineradoras no mundo, a própria Aura Minerals está listada lá, né? Chama muita atenção o quanto de mineradoras que vão para lá, e ele comenta que a demanda pelo minério de ferro, pelos minerais, na verdade, em geral, vai continuar crescendo. Ele foi perguntado por que ele acredita em oportunidades em mineração em um momento que analistas do setor estão preocupados com baixos preços do minério de ferro e a economia da China em desaceleração e possível recessão em 2025. Como ele avalia esse cenário? Ele disse que ele vê essa questão como cíclica. Nos meus anos de bolsa, vi 2 ou 3 ciclos de baixa e acredito que em algum momento as coisas retornarão ao que observamos antes. Considerando o crescimento global e tudo está relacionado à eletrificação de veículos e energia renovável, todos esses itens requerem mais minerais críticos. Então a demanda não vai desaparecer, ela vai continuar crescendo. Atualmente as commodities estão em ciclo de baixa, mas esperamos que isso mude. Não posso dizer quando, se é em 6 meses, 1 ano, 2, mas, como em outros ciclos que vimos no passado, inevitavelmente haverá uma recuperação e veremos investimentos fortes. Acredito que o preço das commodities mais altos no futuro. Então perguntaram para ele quem poderia liderar então essa mudança de cenário. Seria a Índia, talvez? Acho que qualquer uma das grandes economias globais pode liderar, aquelas que têm as maiores concessões e que estão investindo na eletrificação e na energia renovável. Então, um país como a Índia pode ser um candidato óbvio.
mas o Brasil também pode desempenhar um papel significativo. É difícil dizer com certeza, mas as maiores economias, que são as maiores consumidoras, devem liderar este caminho. Então, pelo que ele diz, parece que não vai ficar tão focado apenas na China. Tem vários países aqui com uma expectativa de crescimento puxado principalmente aqui pela eletrificação e energia renovável. Inclusive, se a gente voltar alguns meses, podemos ver que a Índia já anda ponderando aqui a possibilidade de colocar um imposto para exportações. Eles acabam exportando muito ali para a China o ferro, e eles estão avaliando colocar esse imposto para ter um ferro mais para eles mesmos, porque as empresas lá internas estão pedindo isso. Ou seja, dá para esperar que outras economias fortes vão sim dividir um pouco o espaço aqui com a China em relação ao consumo do ferro, mas óbvio que a China ainda vai demorar um tempo para deixar de ser líder em consumo, né? Por isso que existe tanta tensão na China neste momento. Inclusive, vocês devem lembrar que além do foco da Vale nos custos, no minério de ferro de qualidade para ter um preço diferenciado, ela vem também buscando crescer bastante em cobre e níquel. E já para 2025 ela pretende bater um recorde de produção. E tem muito mais crescimento para frente, né? Que ela, vamos dizer, ela startou aqui um crescimento em 2023 totalmente aqui de olho na transição energética, que vai demandar bastante cobre e níquel, embora também vai demandar ferro. Mas se você quiser comprar a Vale, ou a BHP, ou ainda a Rio Tinto, ou de repente qualquer outra ação, ou ainda Bitcoin, tudo isso você pode comprar na CoinFury, totalmente livre de taxas. E você, se cadastrando na CoinFury utilizando o meu código de convite TOPACOINS, você concorre a ganhar até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Para isso, basta você fazer ali as suas primeiras negociações. Veja na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!